Tatiana Tavares Rodrigues possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em engenharia civil, atuando principalmente nos seguintes temas: ensaio de laboratório, estabilidade de taludes, colúvio, encosta e solos tropicais. Agora sim. Muito bem, pessoal, boa tarde a todos. Eu fui apresentada ali com um monte de coisa. Eu sou simplesmente Tatiana, professora da Universidade de Juiz de Fora, Departamento de Transporte e Geotecnia. E a intenção hoje da minha palestra para vocês, não de uma aula especificamente, mas uma palestra geral, é relembrar para a maioria de vocês alguns conceitos que vocês mesmos já utilizam na vida profissional de vocês na vida civil e nos bombeiros, e para aqueles que ainda não tiveram contato com esse conhecimento, ter uma pequena noção de algumas coisas que nós vamos trabalhar na aula de campo de amanhã. Não fiquem preocupados com a quantidade de conceitos, porque todo o nosso material, tudo que eu vou falar aqui, de alguma maneira consta do livro em PDF Aleia que vocês têm em mãos, vocês têm disponível. Então, chegou aqui a lembrar para amanhã, para a hora da aula prática, leva o livro, consulta no celular, pode recordar alguma informação que a gente vai falar aqui. 50 minutos para falar é muito pouquinho para falar muita coisa. Normal, gente? Muito bem. Essa é a nossa palestra agora, dividida em 5 partes. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre encostas, depois eu vou falar sobre materiais geológicos, que são formados em encostas, depois risco em encostas, o que é o risco em encosta, o que ele está atrelado, na sequência quais são os condicionantes que levam a esses riscos e, por fim, destacar só aqui algumas obras de contenção. Essa parte das obras de contenção está no anexo do capítulo do livro. Então, também, todo o conteúdo está lá para vocês olharem depois com calma. Primeira coisa a gente lembrar é que encosta, ela é uma formação natural do relevo da Terra. Então, assim, dinâmica da Terra. A Terra, assim, a rocha forma, essa rocha se formou, vai formar uma encosta. As placas tectônicas se movimentam, vão formar encostas. Tudo você vai ter formação de encosta, é natural. Não é o homem que chega lá e faz uma encosta. Essas encostas naturais são chamadas de taludes naturais. Também a gente encontra esse outro termo. Elas são compostas por 3 partes. Uma parte lá de cima, que a gente chama de crista ou topo. A face, que é aquilo que a gente geralmente vê, observa da encosta, que é a parte inclinada, que é a face. E a parte de baixo, que algumas pessoas chamam de base e outras chamam de pé. Esses são os 3 elementos das encostas que nós temos. Quando a gente faz um corte na encosta e a gente quer delimitar a geometria da encosta, quer botar medidas nessa encosta, aí a gente vai utilizar alguns conceitos. Primeiro conceito, altura, alguns também chamam de amplitude, que é esse desnível entre a cota do topo da crista e a cota da base, ou então do pé. Então vai ser a altura da encosta ou amplitude da encosta. Depois a gente tem o comprimento. Aí no comprimento, cuidado, que o comprimento não é a distância inclinada da face. O comprimento a gente considera como sendo a projeção horizontal. Então aqui no desenho o comprimento é o valor do L. E depois tem o ângulo médio da encosta. Aí a gente tem uma discussão de terminologia, mas de forma geral o ângulo médio. Por que esse ângulo é importante? Quando a encosta é formada, ela tem lá um ângulo que a gente chama de ângulo natural de repouso. Isso depende do material que ele é formado. Às vezes, a gente consegue ver uma encosta com 90 graus. Vai lá olhar o tipo de material, é rocha. Está bonitinho e pode ser que ele seja resistente para isso. Ao passo que, de repente, a gente vê também uma encosta, um corte que a gente fez com 90 graus também. E, de repente, esse tem problema de deslizamento. É porque não é o ângulo natural de formação desse material. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são esses materiais e entender que cada um deles tem um ângulo natural. Quando a gente tem uma encosta natural, ela geralmente se forma no seu ângulo natural de resistência. Uma coisa importante nas encostas são seus tipos, e a gente vai utilizar esse conceito amanhã, quando vocês estiverem no campo, para usar o programa Aleia. Então, fixem essa imagem, que essa imagem é importante.
Nós temos aqui 3 tipos de encosta, quanto à sua forma. Uma é plana, a primeira de cima, e nesse caso, geralmente, cuidado sempre com a palavra em geotecnia, geologia, que a gente vai usar o geralmente. Geralmente, nesses casos, quando tem água de chuva, a chuva baixa na encosta e tende a descer ou a infiltrar. E dentro da água, o lençol freático me tende a ir para o pé. Não há uma tendência de acúmulo de água. É diferente do caso das encostas que são convexas e côncavas. No caso da encosta convexa do tipo de cima, ela é coletora de água, ou seja, há uma tendência de juntar água nessa região. Essa aqui é difusora, há uma tendência da água a afastar. Aqui embaixo, na côncava, essa também é coletora. Há uma tendência da captação da água juntar pela região central da encosta. Isso é importante porque nessas regiões onde há tendência de juntar água, vai formar uma feição geomorfológica que o pessoal costuma chamar como talveg. Então, esse nome, talveg, nada mais é do que uma drenagem natural, um canal natural, que a água acaba se concentrando no terreno, formado coordenado, comandado pela geomorfologia. Então, essa questão das encostas, a gente vai ter que ir amanhã no campo identificar se a nossa encosta, qual desses tipos é. E se ela há a possibilidade de ter talveg nela, de concentração de água ou não. Isso é importante para a gente evidenciar depois à frente o risco. Outra coisa também que é importante é o relevo. Nós temos em geografia, que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, nós vemos que existem 4 tipos de forma geral compartimentados do relevo. O primeiro, relevo de montanha, é quando a gente tem altitudes elevadas e tem grandes áreas inclinadas. Então, nessa região, aqui está uma foto só para a gente ver aí, da região da Cordilheira dos Andes, nesse tipo de local, o que acontece? A incidência de planos inclinados, de encostas e problemas geotécnicos é muito grande, muito elevada. No segundo caso, o planalto. Nos planaltos, as altitudes já são mais médias, as áreas, existem partes com áreas planas e partes com áreas inclinadas. Nessa região, pode haver ou pode não haver esse problema de encostas, porque pode haver encosta ou não haver encosta. A encosta vai existir onde tiver as áreas inclinadas, e nas áreas planas não vai haver encosta. Aqui é um misto, geralmente nessas áreas de planalto acontece um misto entre o risco de encosta, que a gente está trabalhando aqui, e o risco hidrológico, que o professor acabou de falar. Então acontece um misto, que foi a questão que foi levantada, que a encosta toda impermeabilizada, depois sabe para onde vai para a parte da planície, a parte mais baixa, que é a área plana. No caso aqui tem 2 fotos, tem ainda um compartimento do relevo que é chamado de planície. Nesse a gente não vai encontrar encosta, a gente vai encontrar só os grandes problemas de alagamentos. E por fim, as depressões, que são menores altitudes, são áreas rebaixadas do relevo. E aqui em Minas Gerais, em que compartimento nós estamos? Então, Minas Gerais, a sua grande maioria, está no Planalto com altitude de 100 a 1.500 metros. E a maior parte é denominada como morros, mares de morros. Então, não são nem encostas com grandes alturas e também não são terrenos planos. O que nós aparecemos aqui são morros. Então, a gente tem aqui uma foto, que eu deixei também no livro, onde aparece em algumas regiões, a gente pode identificar aqui, ó, morro, e aqui as zonas de vale, que são as zonas planas. Então, as vales são as partes planas entre os morros, e os morros são essas áreas inclinadas, no nosso caso, de Juiz de Fora. Muito bem, mas, poxa, Tati, às vezes eu vejo aí no campo algumas encostas, alguns planos inclinados, que não é natural, foi alguém que chegou lá e cortou. É o que vocês na Defesa Civil mais veem, quando vão subir em áreas de morros, que são, agora eu posso falar morros, que são ocupados, vocês veem, são pessoas que vão construir suas casas e fazem cortes, ou então fazem aterros, jogam o solo ali. O que são? Quando a gente vai considerar então essas 2 situações de cortes e aterros? Vamos também chamar de taludes.
Só que agora são taludes artificiais, feitos pelo ser humano. Então ali a gente tem talude de corte, está aqui o corte, essa é a superfície natural, aqui eu fiz um corte. E aqui a superfície natural, a gente jogou o material e fez um aterro. Esse é o grande problema. Fazer um corte ou fazer um aterro, nós temos que fazer conhecendo qual é o material e conhecendo as suas propriedades, principalmente de resistência. Se eu não conheço a resistência do material, eu não sei qual é a altura que eu posso fazer o aterro, qual é a altura que eu posso fazer esse corte, com qual ângulo eu posso fazer o corte do aterro, o ângulo do corte ou o ângulo do aterro. E a gente sabe que a população carente não tem conhecimento nenhum sobre isso. Eles saem fazendo os cortes como lhes convém, da forma que eles acreditam que seja correto. Essas encostas são então formadas por materiais geológicos. Materiais geológicos, a gente tem material solo ou material rocha. Relembrando, a rocha do resfriamento do magma, ou então da compressão de partículas lá no tempo geológico, e os solos são alteração da rocha. A gente chama o termo técnico intemperismo. Intemperismo, alteração da rocha. Ela vai se reduzindo e virando solo. Altera física e quimicamente. Então a gente tem ali, botei para vocês, 2 taludes que eu fotografei. Lá, o primeiro, esse rosado, é ali o talude, na verdade, em solo. E esse outro aqui é o talude em rocha. Então está aqui em rocha, o outro está em solo. Como eu falei, os ângulos deles são diferentes. São 2 taludes cortados pelo ser humano, são 2 taludes de corte, mas eles têm ali ângulos diferentes pelos materiais. Aqui alguns outros taludes também, para a gente mexer, só que em rocha. Isso precisa observar quando a gente trabalha com talude em rocha, que tem que ver isso no campo amanhã. Precisamos ver o que a gente chama de descontinuidades. As descontinuidades são esses espaços vazios que tem aqui, por exemplo, são descontinuidades horizontais. Poderia também ser descontinuidades verticais. Essas continuidades, elas são caminhos propícios para a água e também para o crescimento de vegetação, de raízes. Isso é um problema que a gente pode encontrar e nós vamos encontrar lá no campo amanhã. Então, estou destacando essa questão, lembrem amanhã da vegetação nas descontinuidades. Quando a gente trabalha com rocha, o mais importante é isso, são as descontinuidades presentes. Agora, quando nós trabalhamos com solo, o que a gente precisa saber é qual o tipo de solo que nós estamos usando, qual o tipo de solo que aparece naquela encosta ou naquele talude. E aí existe um método muito simples para a gente identificar lá no campo, lá in situ, que a gente in situ significa no campo, como é pensando qual é o tipo de solo, pelo menos a partícula predominante presente. Então, primeiro vamos relembrar, porque eles já conhecem, ou conhecer, para aqueles que ainda não sabem, como é que a gente faz a chamada análise tátil-visual. Tátil, tato, visual, visão. Então, a gente usa nosso corpo humano mesmo para descobrir qual é o tipo de material. A primeira coisa que a gente tem que verificar na análise tátil-visual, olhei para um talude de corte, ou então olhei para uma região onde o solo está exposto, de alguma forma. Eu posso observar quantas cores diferentes há ali. Cada pacote de solo, ele pode ter uma cor específica em função dos minerais que o estão compondo. Então, se a gente tem um pacote de solo amarelo, e um pacote de solo rosa, e um pacote de solo marrom, esses são provavelmente solos diferentes em função dos seus minerais presentes. Então, a cor é a primeira coisa que a gente evidencia na análise tátil-visual. A outra coisa que a gente diferencia na análise tátil-visual é se o solo tem ou não presença de matéria orgânica em grande quantidade. Isso é importante porque solos que têm muita matéria orgânica, eles têm menor resistência e eles deformam muito. Então, são solos que a gente deve evitar utilizar na construção civil ou, se ele aparecer na encosta, ele é um alerta de problema. A gente vai ver daqui a pouquinho que tipo de problema de movimentação vai acontecer nesse tipo de solo. A questão desse solo que tem muita matéria orgânica é também fácil de perceber. São 2 características. Primeira, coloração. O solo que tem muita matéria orgânica em quantidade, ele tem coloração escura. Ele vai lá do cinza até preto, a cor dele. E ele tem um odor, o cheiro de matéria orgânica, é cheiro de adubo. Aquilo que a gente usa para colocar lá no quintal, para planta e tudo mais. É esse cheiro característico dele.
Se o solo que vocês estiverem trabalhando, encontrarem no campo, na encosta, for esse tipo de solo aqui, tiver essas características, vocês simplesmente vão classificá-lo no ALEA como matéria orgânica, porque ele é o solo orgânico. Mas ele tem que ter assim, essa cor toda escura e tem que ter esse cheiro de matéria orgânica, cheiro de podre. Então ele vai ser lá no ALEA colocado simplesmente solo orgânico. Caso ele não tenha essa coloração escura e não tenha esse odor característico, ele passa a ser um solo do tipo inorgânico. Mas ninguém anda por aí falando, um solo inorgânico, não fala. Esse inorgânico fica subentendido. O que nós usamos são 4 palavras para identificar esse solo. Esse solo, que é inorgânico, ele pode ser do tipo pedregulho, do tipo areia, do tipo silt ou do tipo argila. Essa diferenciação é função do tamanho da partícula. Então, no campo, o que a gente vai fazer é simplesmente identificar qual é o tamanho da partícula. Como é que a gente faz isso? Ali está escrito, nossa, pedregulho de 60 a 2 milímetros. Como é que eu sei 60 a 2 milímetros? Eu tenho que levar uma peneira para fazer isso? Não, eu estou no campo, eu não tenho peneira. Mas a gente tem nosso corpo humano. Então, por exemplo, a palma da mão da gente, geralmente tem aí entre 6 e 7 centímetros. E isso é de 60 a 70 milímetros. Se a partícula cabe dentro da sua mão, é porque ela pode ser um pedregulho. Se a sua partícula, se o tamanho que você encontra lá no campo é maior do que a palma da sua mão, não é mais partícula de rocha. Aí já pode ser partícula de solo, já é partícula de rocha. Se o material é maior do que a palma da mão, a gente já tem um nome aí que é pedra de mão. Justamente daí que vem, dessa coisa da palma da mão. É uma pedra maior do que a palma da minha mão. Então já é de pedra de mão para cima. Se a partícula, sua partícula for maior ainda, for um bloco, aí pode ser bloco de rocha e outras derivações de rocha. Para solo são esses 4. O que a gente vai fazer no campo? Muito simples. Olhei para a partícula. É menor do que a minha palma da mão, então é partícula de solo. Segundo, pego ela, verifico se ela é maior do que a ponta da esferográfica. É essa ponta aqui, ó, a ponta metálica. Essa ponta metálica da esferográfica geralmente tem 2 milímetros, de 2 a 3. É maior do que isso, então ela é pedregulho. Já fiz a visão. Depois eu passo para o tato. No tato eu pego o solo e esfrego na mão. Tirei o pedregulho e esfrego na mão. Se ele for áspero, então é porque tem material do tipo areia. Se ele for igual um talco, for fininho, for macio, então são materiais finos tipo silt e argila. Depois a gente pode fazer a moldagem, bota um pouco d'água, tenta moldar uma esfera. Se ele moldar é porque tem mais finos, mais silt e argila do que areia. E depois a gente faz a resistência, que é a seco. Deixa secar e aperta. Se romper, é silt. Se não romper, é argila. Tudo isso está escrito lá no material de vocês do livro e a gente vai testar amanhã no campo. Na hora que a gente vai na encosta, nem sempre eu sei qual é o solo ou a rocha que está ali dentro, porque a gente está vendo só a face da encosta ou do talude. A gente não sabe, às vezes, o que tem dentro. Para saber o que tem dentro, é preciso investigar. Existem vários métodos de investigação. Um método que a gente tem é simplesmente fazer uma cava, que a gente chama tecnicamente de poço ou então trincheira. Outro método que podemos fazer é utilizar o trado, que é o equipamento que perfura e recolhe o solo para a gente analisar, e isso a gente faz só com um volume menor. Existe ainda a famosa sondagem à percussão, tal do SPT, vocês já devem ter ouvido falar. Quando é rocha, a gente usa a sondagem rotativa, é um pouquinho diferente. Mas dependente de qualquer um desses métodos que vão ser utilizados em função não só da técnica, mas da economia, nós podemos ao final traçar o que a gente chama de perfil de solo. Esse perfil indica quais são os tipos de materiais que estão aparecendo na encosta, desde o seu topo da cota de superfície até a profundidade que a gente está analisando. Para o engenheiro geotécnico fazer a recuperação da encosta, como foi falado aqui, fazer as obras de contenção, é preciso ter um método de investigação. Não dá só para o engenheiro chegar na obra, chegar na encosta, olhar para o solo, pegar, é areia, então beleza, então vou fazer um projeto de contenção com isso. Não é suficiente. A gente precisa ter mais informações. Quanto mais informações vocês derem para o engenheiro geotécnico no campo, melhor. Quanto mais informações vocês colocarem no programa, melhor depois.
Vamos agora entrar realmente no que interessa para a gente, que é o risco e encostas. Então, primeira coisa, risco. Risco é a relação entre a possibilidade de ocorrência de um dado processo ou fenômeno, então aqui é o risco de um fenômeno acontecer, e a magnitude de danos e consequências sociais ou econômicas sobre um dado elemento, grupo ou comunidade. No nosso caso aqui de encostas, o fenômeno que a gente está analisando, qual é o fenômeno? É o fenômeno associado a movimento de massa. É isso que nós vamos trabalhar. Então, encosta, o que a gente tem que observar é a possibilidade da ocorrência desse movimento de massa e qual é o dano que ele vai causar. São essas variáveis juntas, avaliadas, é que vão dar o tal do risco 1, risco 2, risco 3, risco 4, que depois vocês vão colocar lá no programa. Movimento de massa, então. O que é o movimento de massa? É o movimento de qualquer massa de solo ou rocha. Esse movimento de massa serve para qualquer material geológico. Materiais geológicos são os dois. A gente tem ali uma classificação, eu estou usando a de Augusto Filho de 1992. Existem vários outros tipos de classificação que separam em grupos diferentes, mas mais ou menos a gente tem um consenso de 4 grupos, 4 grandes grupos de movimentos de massa. Algumas pessoas dividem um desses em mais de um compartimento, mas em geral a gente vai trabalhando com 4 grandes grupos. Os grupos são rastejos, escorregamentos, depois a gente tem quedas e corridas. Vou agora tratar bem devagarinho, que a parte mais importante é essa. Vamos falar cada um desses tipos de movimento. O que caracteriza cada um deles, qual é a importância de cada um deles, para você já ir associando com qual dano ele pode causar. Então, primeiro vamos ver o rastejo. O rastejo é um movimento que vai acontecendo lentamente. Ele pode ser de milímetros até centímetros por ano. Então, é um movimento lento. É um movimento que, para a gente, ele é bom. Nossa, mas movimento de massa é bom? Sim. Para o engenheiro, para o pessoal da defesa civil, para o pessoal do bombeiro, para nós aqui público, é um movimento bom. Porque como ele é lento, eu consigo verificar, monitorar e intervir, sem que ele cause aquele dano que tanto nos incomoda e atrapalha. Então, o que eu preciso só estar atento? Se estar atento é para quais são as evidências do rastejo. O rastejo, nem todo mundo consegue identificar, porque ele é um movimento que às vezes a variação é milimétrica ou ele é centimétrica, centímetros ou milímetros. Então, o que é que nos evidencia que o rastejo está acontecendo? Nessa figurinha aqui, nós temos, por exemplo, árvores que estão crescendo, só que começa o galho, o tronco dela, a entortar. Isso é que significa que ela já esteve nessa posição, mas que, como foi havendo movimentação, ela foi adernando, foi virando. Então, esse é um indicador que pode ser que aquela massa ali esteja em rastejo. Outra coisa também que a gente pode verificar são os postes. Ninguém vai instalar um poste verticalmente, pelo menos a gente espera que não. Só que aí, se esse poste, o terreno que ele está, estivesse movimentando, o poste também pode ir adernando. Então, esses são alguns exemplos de indicações de evidência de rastejo. Outro que tem são cercas que podem estar entortadas, muros também que podem estar entortados. Então, sempre sim, abaloado. Você não vai ver, provavelmente, você não vai ver uma trinca acontecer, a não ser que esse rastejo já esteja muito evoluído. Mas esses pequenos detalhes nos ajudam a notar que o movimento está acontecendo. Então, o rastejo acontecendo, ele é lento, vagaroso, vai dando notícia, né? Vai nos informando o que vai acontecendo. Outro tipo de movimento de massa, e agora já não é tão legal assim para a gente, ele já começa a preocupar, e preocupa bastante, são os tipos de escorregamentos. Algumas pessoas chamam de deslizamentos, então a gente tem aí vários termos parecidos. Nesse caso, já são movimentos rápidos. Então, às vezes, ele não dá muito aviso, ele simplesmente acontece. Mas nós temos condições de saber
se ele pode ocorrer ou não, conhecendo algumas outras coisas do entorno da encosta, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, que são os condicionantes. Esses movimentos do tipo escorregamento, a gente classifica em 3 formas distintas. O primeiro lá é escorregamento planar. Os planares, eles têm pouca profundidade, então tem 1 metro, 1,5 metro, 2 metros de material que cai, que vai escorregar. Isso é muito comum na cidade de Juiz de Fora, que eu tenho visto bastante. O outro tipo de escorregamento é o escorregamento circular ou rotacional. Eles chamam de planar, porque na hora que ele escorrega ou desliza, ele faz aqui, ó, a superfície dele é um plano. Ele chama de rotacional, porque na hora que ele escorrega, a superfície pela qual ele escorrega é circular. Por isso que tem esse nome. E tem o escorregamento em cunha, porque a superfície que ele escorrega forma uma cunha. Aqui tem 2 fotos que eu separei desses tipos de escorregamento, para vocês entenderem aí a magnitude que pode alcançar. Então, lá na primeira foto, na região de Friburgo, tem ali um escorregamento, o material desceu, e parece que é qual, gente? É planar, número 1, é o rotacional, número 2, ou é o em cunha, 3? Quem acha que é o planar, levanta a mão. Beleza, a maioria. Estamos certinhos, todo mundo acertou. É o planar. A gente vê que tem pouca profundidade de solo aqui, escorregado, e ele tem uma largura mais ou menos constante definida. Esse é o escorregamento planar, vocês estão aprendendo direitinho, estão vendo ali. Tá tudo certo. Já sabiam, obviamente, né? E a gente tem aqui o segundo tipo, nessa outra foto do outro lado. Qual deve ser o desses 3? O planar, o circular ou em cunha? Em cunha. Então a gente tem aí o escorregamento em cunha. Isso aí vocês precisam prestar atenção. Vocês irem anotando para colocar lá no alerta essas informações. Quando a gente tem, vamos aproveitar isso aqui em cunha, como a gente tem um escorregamento, olha o que acontece. Aqui está um terreno natural, o material desceu e veio para cá. Não tem mais diferença entre esse solo que estava aqui e ele desceu? Ele não se deslocou? Esse deslocamento a gente dá um outro nome, que chama degrau de abatimento. Então esse degrau de abatimento também é uma coisa que fica lá registrado no terreno. É a cicatriz, que é o entorno da onde estava o terreno natural, onde começou a escorregar, e o degrau de abatimento. Então são 2 coisas também que vocês vão analisar no campo. A cicatriz é isso aqui, e esse é o degrau de abatimento. Aí a gente vai identificar no programa se esse degrau de abatimento tem um desnível de centímetros, milímetros, metros. Isso vai ser uma informação que vocês vão entrar no alerta. As quedas. As quedas podem acontecer tanto em rocha quanto em solo, mas elas são mais comuns em rocha. O que proporciona a queda aqui nesse caso? A gente está olhando lá na direita. Tem um maciço de rocha cheio de descontinuidades. Quando essas descontinuidades se cruzam, elas individualizam blocos. Se esses blocos forem descalçados, eles ficam estáveis e caem. Ou eles podem tombar, ou pode simplesmente, isso aqui é importante, que a gente vai ver também no campo, pode acontecer que essa rocha seja formada por planos naturais. Esses planos naturais da rocha, eles podem estar com mergulho direcionado para dentro do talude ou para fora do talude. E aí ele pode proporcionar o deslocamento dessa rocha quando ele está direcionado para fora do talude. Quando o mergulho está para dentro do talude, para dentro do solo, aí ele fica seguro, para dentro do maciço ele fica seguro. E o último caso que a gente tem de grupo de movimentos de massa são as corridas. Esses são os eventos extremos, as corridas. Essas corridas é porque assim, corra, salve-se quem puder, não tem mais jeito. Quando acontece a corrida, é desastre mesmo, que a gente não tem o que fazer a não ser evacuar o pessoal. Então a gente tem, são movimentos semelhantes ao de um líquido viscoso. Como é um material mais líquido, ele alcança maiores distâncias. É esse que é o nosso grande problema. Então você vai ter aqui na situação lá de Nova Friburgo,
o material saiu lá de cima, ele desceu e veio, ó, tudo isso aqui é um material escorregado e foi embora. Ele pode ir quilômetros de distância, atingir populações que estão ali, casas, habitações, a quilômetros de distância do ponto de movimentação. Aqui em Juiz de Fora a gente não tem muito isso, ainda bem. Mas na região, onde tem a região montanhosa, aí a gente tem esse tipo de movimentação com mais frequência. Nesse caso, então, é importante aquela coisa das encostas, as formas das encostas. Para ele ficar líquido e fazer esse caminho rápido, ele precisa estar com muita água. Em que posição da encosta vai ter muita água? É justamente onde aparecem os talveres. Lembra aqueles canais preferenciais onde acumula água? Então, nessas regiões onde tem esses canais naturais chamados talveres, onde é um local natural de acúmulo de água, é nessas regiões que a probabilidade de ocorrência das corridas é maior. Essa corrida, se for solo, é corrida de solo. Se for lama, material mais fino é de lama. Pode ser lama, pode ser solo, pode ter rocha aí nessa brincadeira. Tem algumas situações da literatura que a gente vê blocos de 5 metros de diâmetro sendo carregado nessa brincadeira aí da uma corrida de lama. Então é um evento realmente catastrófico e muito difícil de ser trabalhado e ser contido. Os estudos sobre isso são estudos bem recentes e não há ainda um consenso geral do que fazer quando tem essa situação. Não adianta botar uma obra de contenção qualquer, tem que ser um estudo específico no caso de corridas. Condicionantes. Por que esses movimentos vão acontecer? Por que o movimento de massa vai acontecer? O que pode levar o movimento de massa a ocorrer? É isso que eles interessam. Porque a gente está trabalhando na prevenção. Então, eu não quero que aconteça o movimento. Eu tenho que identificar tudo que pode acontecer, deixar registrado, para verificar se eu preciso fazer uma intervenção ou não. Então, o movimento de massa ele acontece basicamente por 2 fatores. Ou aumento de sobrecarga externa, ou redução da própria resistência do material geológico. Essas são as 2 situações. O que aumenta a solicitação externa? Então, a gente tem um quadrinho aqui clássico, que fala, por exemplo, coloquei uma sobrecarga em cima da encosta. O que é uma sobrecarga em cima da encosta? Pode ser uma casa, pode ser um aterro. Qualquer sobrecarga em cima da encosta leva ao aumento de solicitação que pode gerar um deslizamento. Aqui no exemplo, também fotos daqui da região, esse Souza 2017 é o professor Jordão, que forneceu a foto. Isso aqui foi do TCC de uma aluna nossa, que a gente orientou. Ali mostra um local onde houve um escorregamento, é no bairro Santa Cecília, e nesse local ali que houve escorregamento, a gente verifica que lá em cima está marcado de vermelho, ó, várias casas na parte superior, bem no topo do talude, exatamente na parte de cima. Essas casas, né, a gente foi lá junto, essas casas que estão ali em cima, elas funcionam como uma sobrecarga. Se elas não tivessem ali em cima, essa situação de movimentação seria menor probabilidade de ocorrer. Já que tem a casa, é maior probabilidade de ocorrência. Então, esse é outro fator que vocês devem anotar e está lá no programa. Existência de casas no topo, existência de casas, de edificações no meio da encosta, na face, ou existência de edificações no pé. E aí não é em qualquer lugar. Vamos ver esse desenho? Esse desenho aqui, ó, é uma análise de estabilidade. A gente fez um corte e analisou a estabilidade. Em branco é a estimativa da superfície aonde vai acontecer o movimento. Então, olhando lá para cima, aquela casa que está lá construída, está num ponto seguro ou não? Não. Então, a distância da casa até a crista do talude, essa distância lá horizontal até a crista, é algo que a gente precisa identificar. Se a casa está mais próxima da crista, ela está numa situação pior, mais provável de ocorrer, de participar, né, de ter dano, de participar dessa movimentação, de ser levada para o movimento de massa, do que se ela estiver afastada. Por outro lado, vamos entender o pé. Se isso aqui deslizar, vai cair na parte de baixo. Então, se eu tiver uma casa aqui, ela está com um risco muito maior do que se eu tiver uma casa mais afastada. Então, no ALEA também a gente vai identificar se a casa está no topo, se está na base, que distância do topo ou que distância da base ela se apresenta.
Os outros condicionantes que nós estamos, agora condicionantes internos que a gente tem, eu estou toda hora, me desculpa, olhando no celular, porque quando eu dou aula eu tenho um relógio grandão lá na frente para me orientar. Então é longe. Como não tenho aqui, assim, mas eu estou me orientando por aqui, peço desculpa em relação a isso. Eu sei que não é muito bonito, né? Mas é que eu estou dando um jeitinho aqui de não me perder no tempo. Condicionantes internos. O que reduz a resistência do material? O meu material é uma rocha, então ele é super resistente, não necessariamente. O meu material é um solo, então ele vai ser sempre resistente ou ele vai ser sempre pouco resistente? Depende. Cada material que vocês encontrarem em cada local, cada encosta diferente, é um material distinto. Não dá para olhar o material de uma encosta do bairro de Santa Cecília, pegar as propriedades dele e querer trabalhar lá em Santa Luzia. Não é a mesma coisa. Os materiais, cada local que a gente vai edificar, tem um tipo de material e aquele material é único. Solo é igual a ser humano. Por isso que trabalhar com geotecnia é tão legal. Porque não tem uma coisa igual para todo mundo. A gente tem que analisar cada indivíduo de cada obra que nós estamos trabalhando. Aqui alguns detalhes. Primeiro lá, a característica inerente do próprio material. Tem materiais que têm maior resistência, outros que têm menor resistência. Então isso é um condicionante. Se eu fazer um corte no material que tem pouca resistência, eu tenho mais chance de dar errado. Se eu fazer um corte no material que tem mais resistência, eu tenho mais chance de dar certo, se for o mesmo ângulo. Outra situação que a gente tem, e isso aqui é importante, vou destacar, elevação do lençol freático. Elevação do lençol freático é o nível d'água mesmo que existe embaixo do terreno, dentro lá, do maciço terroso ou rochoso. Esse nível d'água pode subir. Outra coisa que a gente tem é infiltração da água, causando redução de sucção. O que é esse negócio de sucção? Sucção é uma coisa que não precisa saber agora o que é a definição, mas é algo que aumenta a resistência do solo. Só que se eu tirar essa sucção, eliminar ela, a resistência do solo cai. Como é que eu elimino sucção? Aumentando a infiltração. Aumentou a água de infiltração, a sucção pode ir a zero. E não contribui mais nada com a resistência. Ah, Tati, então não é por isso que em algumas situações a pessoa corta o talude de 90 graus em solo. Aí está tudo muito bem. Aí daqui a pouco vem um evento de chuva, e aquilo ali infiltra a água, vai umedecer e de repente o talude desse solo desliza, esse talude de corte cai. É isso mesmo. Então não é porque você tem um talude cortado que ele está seguro. Depende de quais condicionantes e qual a situação que ele vai estar submetido. E isso é importante vocês caracterizarem. Para vocês terem uma ideia aqui com figurinhas, então a primeira aqui figura. Estamos falando sobre nível d'água. Então aqui é a água que está dentro do terreno. Aqui é a superfície do terreno, a gente tem um corte. A água dentro do terreno. Quando tem época de chuvas, época de captação de recarga de lençol freático maior, esse nível tende a subir, aumentar. Quando tem a época de secas, esse nível tende a baixar. Então, às vezes, quando o nível está mais alto, nós verificamos na saída aqui no pé da encosta o que a gente chama de surgências de água. Mas isso a gente identifica, às vezes, na época de chuva. Pode ser que na mesma situação, na mesma encosta, numa época de seca, a gente não tenha mais essa surgência lá acontecendo, porque o nível está um pouco mais baixo. Então é importante, para saber se tem surgência de água ou não, é importante vocês conversarem com os moradores do local. Vai lá um dia visitar, para verificar e colocar os dados no programa, vocês têm que perguntar. Quando chove, fulano, o que acontece aqui? Tem água no terreno aqui em cima? A água brota em algum lugar? Vocês costumam coletar água de alguma mina por aqui? Como é que é isso? Então, essa informação é preciso saber, porque esses efeitos são sazonais. Outro efeito também importante, a água de chuva, ela pode infiltrar no terreno, ela pode escoar pela superfície. Quando ela escoa pela superfície, ela deve ser canalizada. Como é que ela é canalizada? Como é que ela é direcionada para algum lugar? Através, por exemplo, do nosso sistema de drenagem superficial. Aqui tem um exemplo de canaleta, aqui tem alguns exemplos de barbacães da obra, tem também, vocês vão ver no campo, escadaria
escada hidráulica e outros tipos aí de superfície, outros tipos de elementos de drenagem superficial. O condicionante de vegetação, isso eu vou chamar a atenção rapidinho, porque ele não é sempre ruim, nem sempre bom. Ele tem efeitos adversos e efeitos benéficos. Então, a vegetação, de forma geral, ela intercepta as chuvas. Então, tem uma diminuição de água chegando no solo. Isso é um efeito legal, benéfico. Porém, se essa vegetação é uma vegetação de grande porte, de árvores, ela pode causar uma carga, um peso em cima do talude. Aí é adverso. Por outro lado, as raízes da vegetação costumam segurar o terreno aqui de cima contra o efeito da erosão. Então, é benéfico. Ou seja, a vegetação ela tem efeitos benéficos e adversos. O que vocês precisam então identificar é qual o tipo de vegetação, se é de grande porte ou de pouco porte, ou se ela é existente no terreno ou não existente no terreno. Aí cabe quem vai fazer a análise do projeto trabalhar com essa questão de como quantificar essa vegetação. Aqui só para vocês verem duas situações, uma situação de talude aqui de Juiz de Fora, essa aqui direita, também de um outro aluno meu que estudou, uma outra área. Um talude, que esse talude aqui tem vegetação ou não tem vegetação? Não. Então qual o problema que apareceu aqui de imediato? Erosão superficial. A erosão superficial apareceu aqui de imediato, a gente tem chamados sulcos, que são os pequenos buracos, e as ravinas, que são esses buracos maiores. Então, aí aparecendo, então, se tiver erosão, a gente tem que identificar. Ação antrópica. O que nós, seres humanos, fazemos? A gente intensifica esses movimentos de massa. A gente não é agente causador exatamente, sozinho no movimento de massa, mas a gente intensifica. A gente cria um problema maior para a encosta. Então, nós, seres humanos, vamos fazer cortes e aterros. O corte muda o ângulo estável do talude. Pode fazer, então, com que haja um movimento de massa. O aterro pode gerar uma sobrecarga, que faz um peso maior, que gera um movimento de massa. Lixo. Lixo é importante por dois motivos. Primeiro que o lixo, quando tem chuva, ele é levado na direção das galerias de drenagem. E aí tope a drenagem e a drenagem ser eficiente. Outra coisa também com o lixo, que dependendo de como ele estiver, ele também acaba sendo, de certa forma, um material solto que vai ser levado, às vezes até por erosão, e pode danificar as edificações que estão abaixo. Sobrecarga de edificação, já falamos, desmatamento, que se a gente desmata, a gente tira essa vegetação que de certa forma causa uma proteção, e existe ainda o lançamento e concentração de águas pluviais ou águas servidas. Isso vocês devem ver bastante por aí nas encostas que vocês trabalham. Aqui é mais uma foto, de mais um exemplo aí de ação antrópica. Então, nesse caso aqui, houve um escorregamento. Aqui é a casa dando pé, aí a gente realmente tem aí as trincas. A árvore que estava aqui, estava lá no topo, ela caiu, foi feito corte e tem lixo aqui embaixo. Então, várias evidências, isso tudo estava aí antes de se movimentar. Se a gente tivesse identificado tudo isso antes, botaria lá. Está aí em risco, tem que ser estudado. Então, tudo isso está junto. Aqui outro exemplo, Santa Luzia. Então, olhando para a encosta bem de longe, é assim que a gente deve fazer. Primeiro olhar de longe. Olhando de longe, nós vemos lá no topo uma casa, tem ali um muro, já tinha sido executado anteriormente, e esse muro teve uma ruptura. Aí a gente verifica aqui um antigo muro, também rompido, aqui já mais próximo do local, a casa lá em cima abandonada, acúmulo de material solto que pode ser levado pela água. Então, são todas identificações condicionantes que vocês devem mapear, vocês devem escrever isso lá no programa, porque todos os condicionantes vão nos dar, eles juntos, vão nos dar uma ideia de qual é o grau de risco que está essa encosta. Por fim, finalizando, tem pouquinho tempo, né? 5 minutos, vocês veem? Não, 10. Tem muito tempo aí. Então, vamos devagar. Obras de contenção. Aqui só para a gente ver. Quando eu vou numa encosta para fazer uma análise de risco, eu tenho que também evidenciar, notar se existe alguma obra de contenção. A obra de contenção me dá duas informações. Primeiro, que aquela encosta teve algum evento de movimento de massa. Então, significa que aquela área ali é uma área que eu tenho que tomar cuidado.
E segundo, se já teve a contenção, como é que essa contenção foi feita? Que alteração que ela foi feita, que ela ocasionou nessa encosta? Às vezes a gente contém no lugar e aí a gente modifica a situação de drenagem do contorno. Então essas duas coisas a gente tem que analisar. Só para vocês terem ideias ilustrativas de alguns tipos de contenções, então lá na direita é o tal chamado gabião, aquelas gaiolas com pedras dentro. Essa é uma estrutura de contenção, é um muro de peso. Aqui na direita o pessoal aqui costuma chamar de hip-rap, são sacos de areia ou sacos de solo e cimento ali juntos, tudo isso. Não é um saquinho em cima do outro que gera contenção, mas é uma massa, um bloco de vários sacos que tem um peso considerável que impede a movimentação lateral. Então não pode ser qualquer coisinha, não posso botar só assim, vou empilhar um saco em cima do outro, fininho de 20 centímetros e estou fazendo uma contenção. Não, isso não é. Mas um muro realmente feito, muro de peso feito com esse material que vocês costumam chamar aqui de hip-rap, se ele tiver dentro das técnicas, ele é um muro de contenção. Lá na direita, aquilo ali foi Leopoldina, a gente tem uma contenção com pneus, então ele tem lá vários pneus aqui, ó. São os pneus cheios de solo dentro dele, reconstituindo o talude. Ele também pode ser utilizado como muro de peso, muro de gravidade. Aqui à direita aí já começam as obras mais específicas, eles têm cortina dilatada, muro grampeado e outros tipos. Essas aqui são aquelas que são caras, né? E a gente gasta todo o dinheiro com elas, se a gente conseguisse prevenir, era melhor do que ter que fazer, mas em algumas situações não tem jeito. A situação é tão crítica do local que não há outro jeito a não ser conter. A solução para não conter é retirar o pessoal todo e mandar para outro lugar. E aqui uma outra situação, um aterro de contenção. Esse é um pouco diferente, vai aparecer geralmente mais aí em estradas. E era isso que nós tínhamos para trabalhar. Obrigada pela paciência. E estou aqui disponível para caso haja alguma pergunta. Perguntas? Se não tem pergunta, porque foi muito ruim, né? Então foi muito ruim, gente. Desculpa, não tem nem pergunta. Professora Tatiana, uma situação que eu acho que sempre achei muito interessante é essa tentativa de contenção de encostas com pneus, né? Reutilização de pneus. Além de ser seria algo assim que eu acredito fantástico, né? Uma vez que o pneu usado ele torna-se realmente persona não grata, né? A senhora conhece situações em que realmente foi eficaz esse tipo de trabalho? Sim, a gente tem várias situações, não só no Brasil, como fora do país. Existem pesquisas feitas, principalmente eu participei de algumas pesquisas de alunos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, outros da UFRJ, em que eles fizeram contenção com esse tipo de material e aí conseguiu tranquilamente estabilizar a encosta, encostas pequenas em comunidades carentes. O problema, a situação aqui é como você tratar esse pneu. Você ter o pneu, como que você vai amarrar um no outro para garantir que ele não tenha movimentação. Então esse que é um cuidado maior. Existe. Outra coisa que tem que ser feita, que é melhor do que isso, é quando você pega as raspas do pneu e mistura ela no solo. Faz o que a gente fala que é o solo reforçado com as raspas do pneu. Isso também é uma outra possibilidade. Fora do país, eu tive a oportunidade de trabalhar numa obra no Peru, em que a gente tinha ali mais ou menos 600 metros de comprimento, 3 metros de altura, e a gente utilizou pneus com material interno dele. Agora, não era material fino, porque o material fino a água passaria e carregaria o material. Era um material mais granular e esses pneus eram todos intertravados. Então, dá para fazer? Dá para fazer. Tem vários locais que usam e a técnica já foi boa. A questão é que você precisa ter um cuidado para a execução dessa técnica e você precisa ter uma quantidade de pneus grande disponível.
Então, nessa obra que a gente tinha lá no Peru, o que aconteceu? O pessoal tinha um convênio com uma empresa que trabalhava com reciclagem e aproveitamento dos pneus. Então, tinha material disponível. Você quer falar mais alguma coisa? Não, é porque normalmente aqui na nossa região, assim, os resultados que normalmente a gente vê é que deram errado. Dificilmente a gente vê algo que assim, foi feito e está lá permanente já 10, 15 anos. Eu nunca vi um que tivesse permanente na nossa área. É o que eu estou te falando. E que depende assim, a técnica existe. Ela já funcionou em vários lugares. Então você tem que saber como realmente fazer essa técnica de jeito que tem que monitorar como qualquer outro material. Às vezes uma técnica aplicada a um material que não é condizente com ela falha. E é chato isso, né? Porque aí às vezes falha aquela técnica que você considera que a técnica não funciona. Mas não é isso, ela funciona. Só completando ali, nós temos no bairro Santo Antônio uma obra que deve ter mais de 10 anos, com certeza, de pneus. Eu não sei, não lembro o nome da rua, mas realmente é uma obra bem parecida com o Hip Hack, né? Com o posicionamento dos pneus, como o Hip Hack, mas deve estar lá com certeza há mais de 20 anos. Depois a gente pode aprender lá com quem foi o consultor. A minha questão é o seguinte: nós vamos fazer a avaliação do risco, né, determinar o tipo de obra que poderá conter esse risco, e eu fiz a obra. É uma questão hoje atual. Eu fiz a obra e fiz uma obra num local onde existia uma invasão. Aí, essa obra realmente diminuiu o risco. Como que eu vou avaliar a nova questão do risco? Eu posso considerar, se for uma obra de risco 4, se eu fiz aquela obra de acordo com a minha avaliação, eu eliminei o risco completamente, posso falar que é 1, que é 2, que é 3, que eu faço. Muito boa pergunta. Na verdade, o que a gente tem? Essa avaliação do risco, a percepção do risco, ela tem vários condicionantes. Se você fez uma obra de contenção, você minimizou esse risco. Você de repente saiu de um risco 4 para uma outra situação menor. Só que não é só aquela obra pontual. Você tem que ver todo o seu entorno. Então, se você tem aquela obra feita, mas do lado dela tem um terreno que continua com problemas, naquela área você continua com problema nessa área. Você não pode zerar o risco. Nenhuma obra que a gente faz zera o risco. Ela só diminui o risco. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é, por exemplo, quando eu faço uma obra de contenção, às vezes em algumas obras a gente impermeabiliza, né? Então, impermeabilizei. Impermeabilizar não quer dizer necessariamente que seja uma melhoria. Às vezes eu impermeabilizo alguma coisa e essa água vai atingir uma região vizinha. E aí eu estou aumentando o risco do que está ao lado. Então, no conjunto lá, entre as duas coisas, eu posso fazer uma obra e ainda continuar com risco. Às vezes eu diminuo o grau dela, mas se tiver algum outro condicionante externo novo, diferente, vou falar uma invasão, alguma outra coisa, uma outra sobrecarga, vida de uma outra situação, eu posso continuar com esse risco. Talvez não tão elevado como eu tinha antes, mas ele pode ser menor. Tem que verificar. Não é porque tem uma contenção feita que eu fui para risco zero. Risco zero não existe. Tem risco 1, 2, 3 e 4. Eu só estou diminuindo o meu grau. Mas isso tem que ser constantemente avaliado, revisto. E a gente está numa área que é uma área ocupada, em geral. E essa ocupação pode voltar a intervir sobre a sua obra. Vamos ver uma coisa bem simples. A gente faz uma obra de contenção, que essa obra de contenção, ela pressupõe drenagem subterrânea. Drenos horizontais, DHPs. Fiz lá, ela está boa, ela reduziu a área do risco. Só que a população está lá ocupando, e a população não entende dessa obra, não sabe a importância do DHP, vai lá e quebra. O menininho vai lá, brinca e bota cimento. Faz não sei o que. Acabou, voltou para ter risco. E pode ser até que seja pior do que tinha antes. Então, fazer uma obra de engenharia, de contenção, por exemplo, não significa acabar com o problema. Você momentaneamente reduziu o risco, mas você precisa monitorar, continuar controlando. O que a gente mais vê na região do Rio de Janeiro e São Paulo são questões desse tipo.
São obras que são feitas e depois a população, por desconhecimento, ela chega lá e acaba destruindo parcialmente a obra que foi feita. E aí pode ser até uma situação pior, porque você tinha uma encosta, por exemplo, lá com um ângulo de 45 graus, estava em risco. Aí você cria uma contenção que faz um corte de 90 graus e bota lá a contenção. Se essa contenção não funcionar, você está aumentando o seu risco. Porque você, em média, aumentou o seu talude, que tinha de 45 para 90. Então, se a sua obra feita não tiver um acompanhamento para que ela seja realmente verificada a efetividade dela ao longo do tempo, ela pode sim piorar. Mais ou menos isso? Te deu uma boa notícia? Mais alguém quer perguntar alguma outra coisa? Ainda temos tempo, gente. Está super cedo ainda. 12 minutos. Beleza? Questão da drenagem. Gestão da drenagem. Está preocupada agora, Engenheiro tem solução para tudo. Me dê problema que o engenheiro resolve. Isso faz parte da nossa natureza de vida. Sobre a questão do risco, eu entendi perfeitamente. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação antes, baseada nas mesmas coisas. Eu acho que vai começar tudo do zero, né? Só que você vai chegar no local e ver se a contenção já não tem aquele problema anterior. O problema anterior é que as características que você imagina de projeto. Agora, com relação à drenagem, nessas questões de avaliação para a caracterização, isso é muito importante. Eu não vi assim nenhum ponto que você ter tocado nisso, nessa questão. É que a drenagem, eu mostrei só duas figurinhas. Falei da drenagem superficial, falei das canalês, falei de descarga hidráulica, porque amanhã, na visita técnica, no local onde a gente vai, tem várias situações de drenagem. Então a gente preferiu tratar isso com mais profundidade no campo. A drenagem é importantíssima. Se existe uma canaleta para passar a água para ela ser conduzida, essa função foi colocada ali não é à toa. É porque se ela, antes dela existir, não estava bom o local. Então coloquei para que aumentar a segurança. Agora, se essa canaleta estiver cheia de lixo, ou estiver cheia de solo, ou estiver cheia de vegetação, ou estiver quebrada, acabou a função dela. Então, uma obra é feita para nada. Se ela foi implementada para melhorar o risco, acabou a função. Então, a gente precisa ter as obras de drenagem, tanto drenagem superficial quanto drenagem subsuperficial, como eu falei do DHP, por exemplo. Tem que ter essas questões de drenagem e ela tem que ser também observada continuamente. Chegou lá no campo, é uma área que tem drenagem e você percebeu que essa drenagem está com lixo, tem que ter uma ação imediata de retirada. Chegou no local, tem drenagem e os tubos estão quebrados, tem que ir lá fazer a troca. Tem vegetação, tem que limpar. Não tem jeito. Se tiver que trocar ou reparar, tem que ser feito. Porque a drenagem é um elemento que a gente usa em projetos geotécnicos para controlar a água, aumentando, reduzindo a sobrecarga em alguns casos e aumentando a resistência. Isso que é o mais importante. Quando a água entra no maciço, ela reduz a resistência do solo, do material. Se eu coloquei a drenagem, é para impedir que essa resistência diminua. Se essa drenagem está lá não está funcionando, a resistência está lá embaixo. Então tem que ter manutenção. Obras de engenharia, a gente tem que ter monitoramento e manutenção. NN, duas palavras importantes que tem que andar junto com a gente o tempo inteiro. Eu não posso imaginar que eu vou construir, calculei direitinho, construir, está em pé, beleza, vou para casa dormir sossegado. Não é, infelizmente não é. Calculei direitinho, construir, está em pé, parabéns para mim, porque o primeiro passo eu acertei. Agora tem que ir para o segundo. Continuar a controlar, monitorar e fazer as alterações de conservação se for necessário. É isso aí. As obras têm aí uma duração de responsabilidade de engenheiro de 5 anos, 10 anos. Se for obra de barragem, por exemplo, 30 anos, 50 anos. Desse tempo todo tem que ser monitorado e controlado. Desculpa, gente, mas as notícias, a verdade é essa. É muito simples. Convidamos o professor Jordão para entregar o certificado ao palestrante.
início, né? Recebi um livro de bandeja, literalmente. Aí o comandante olhou pra mim assim, né? Tipo assim, o que ele não gostou? Eu falei, Que bom que ele assumiu outras funções essa cerimonial. vocês. Meus parabéns. Nossa professora prodígio do Departamento de Transportes. Não tem uma missão que ela recusa. Isso aqui é bom. Isso é verdade. Deixa eu só falar uma coisa. Só... a questão que o Gerson perguntou aí da contenção, a gente sempre tem que ter em mente que mesmo que a gente faça a contenção, a gente tem uma diferença, né? Uma energia potencial ainda ali acumulada. A menos que eu faça a supressão completa da elevação, que é uma situação completamente atípica do normal, você continua tendo a questão da diferença de cota e, consequentemente, energia potencial. E aquilo que o Sargento Demetrios perguntou, eu acho que a gente está lembrando, né, de 10 anos atrás, subindo com Bandeirantes, pouco antes do Parque Guarani, aquela estrada ali, antes de chegar naquela faculdade particular, tinha uma contenção de pneus ali, não sei se quem é mais antigo do Corpo de Bombeiros vai lembrar, né? Tinha uma contenção de pneus que ela durou até cair, né? Então, virou uma cortina tirantada e tirou a sobrecarga que a professora Tatiana falou. Então, eu acho que a gente tem que ter isso em mente, né? Em Juiz de Fora, infelizmente, a gente tem a cultura de tentar copiar a boa técnica, mas de uma maneira mais improvisada, até mesmo a questão de não ter acesso a profissionais, não ter dinheiro. Então, a questão do hip-hop, aqui tem muito essa cultura do empilhamento de saco de uma única coluna, né? E também a questão dos muros de bloco, né? Que a pessoa faz o muro de bloco e aí para resolver o problema da umidade, ainda coloca uma lona, né? Impermeabilizando o contato solo-muro, a situação fica pior. Ou seja, você fez uma intervenção ali, ela tem data para dar problema, então você não vai baixar o grau de risco. Valeu. Nós vamos fazer agora um intervalo de 15 minutos, na verdade vão ser 20 minutos.